Olá meus amigos, estamos na nossa 9ª aula, reta final aí, e hoje uma aula poderosíssima para você aprender a ser feliz no seu relacionamento. Então já deixe seu like e também depois que você terminar, compartilhe com pessoas para abençoar mais casamentos, porque hoje nós vamos aprender algo extraordinário que muitos casais têm deixado muito a desejar e isso tem afetado também o seu relacionamento. E o nosso tema hoje é sobre um tema muito importante que afeta muitos casamentos hoje em dia, que é sobre o perdão, que é a chave para o casamento, é o perdão, que nos fala em Efésios 4:32, que nos diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, perdão é extremamente necessário. Nossa aula a gente vai falar sobre a importância de saber pedir perdão e também de saber perdoar. Geralmente no relacionamento alguém é muito bom para perdoar e às vezes o outro tem dificuldade de pedir perdão, né? Um é bom para aceitar o perdão e o outro não. Então hoje a gente vai aprender sobre a importância dessa palavrinha mágica que quando ela é ativada no nosso casamento ela faz toda a diferença. Pois é, porque não perdoar adoece o casamento. Às vezes você não perdoa o seu cônjuge, ele faz alguma coisa que te magoou, às vezes você fez ou ele fez e você não consegue perdoar. E isso vai gerando uma mágoa dentro do seu coração, isso vai remoendo e às vezes aquilo vai só prolongando e isso acaba adoecendo o seu casamento. Então isso é muito perigoso. Então você precisa aprender a perdoar. Isso é a chave para o casamento. A gente precisa aprender com Cristo a perdoar. Como Cristo nos perdoou, Cristo perdoou a maior falha que a gente já teve. Todas as nossas falhas, Ele perdoou, Ele levou sobre si. Então a gente precisa aprender a perdoar também. Seja qualquer falha, seja a mínima ou seja as máximas que o seu cônjuge cometer, perdoe. A gente precisa aprender a perdoar. Justamente a pergunta é, o que é difícil para você perdoar? Tem coisas que parecem para nós que é assim, não, isso daqui eu não perdoo jamais. Vamos pensar que é um adultério, é uma agressão física, uma agressão verbal, é uma ameaça, há tantas possibilidades e a gente quer tratar sobre esse assunto em si, sobre saber perdoar. É lógico que a gente não está aqui falando para você, olha, tolere tudo, não. A gente quer aprender num casamento sadio, onde há o diálogo dos dois. Existem relacionamentos que são insustentáveis. Então nós vamos aprender o que é um casamento que faz bem ao casal, não somente uma pessoa, né? Então não adianta um ficar fazendo as coisas erradas e o outro só perdoando. Isso não vai trazer contentamento ao seu coração e nem de Deus. Então o que é difícil para você? Assim, não, isso daqui eu não perdoo. Você vai perceber que na Bíblia as orientações é o que? Perdoe tudo. E vamos trazer para vocês 5 dicas sobre o perdão. E o perdão é escolher e não sentir. Perdão é você escolher perdoar. O perdão, ele não é você, não, eu vou sentir, eu sinto que eu vou perdoar. Não, eu sinto que eu vou perdoar o Paulo Henrique porque ele me xingou, ou ele foi bruto comigo. Não, eu sinto que eu devo perdoar ele. Não, você não sente, você não vai sentir. Isso não vai surgir no seu coração esse sentimento. Não, você precisa escolher, você precisa decidir. É uma decisão. Como Cristo, ele decidiu nos perdoar, ele decidiu nos amar, então perdoar também é uma escolha, é uma decisão. Então escolha perdoar, escolha realmente. Eu sei que às vezes é difícil você perdoar alguma falha que ele cometeu, eu sei que às vezes é difícil você perdoar um adultério, perdoar uma ofensa que o seu cônjuge cometeu contra você, mas escolha, decida mesmo perdoar ele. Eu sei que às vezes é difícil, mas peça a ajuda de Cristo e você vai conseguir. Peça para que Deus coloque no seu coração o perdão, porque você vai conseguir. Se Cristo, ele perdoou as nossas ofensas, peça a Ele, Cristo, me ajude a perdoar, e Ele vai te ajudar. Justamente, a segunda dica que a gente quer falar da importância de pedir perdão ou de perdoar é que quando você libera o perdão ou você pede perdão, você está reconhecendo que você também é falho. Então existe uma parábola fantástica de Jesus quando ele fala de uma pessoa que recebeu um perdão de uma dívida imensa, mas ele não conseguiu perdoar uma pessoa que estava devendo tão pouco para outra pessoa.
Então a mesma coisa é no casamento. Então quando você perdoa, você está sinalizando para as pessoas: ok, beleza, eu também sou falho. Então há essa troca: olha, eu te perdoo, eu não espero, mas se eu precisar, eu quero também que você me perdoe. Então perdoar significa reconhecer também a sua falha. Quando você perdoa, você fala assim: eu sei, você é humano assim como eu. E perdoar também é amar. Às vezes a gente acha que amar a gente tem que só dar presente, só fazer coisas. Não, mas perdoar também é uma forma de demonstrar amor. Então quando você perdoa, quando você mostra para a pessoa: não, eu te perdoo, ou você também pede perdão, quando você é perdoado, é uma forma, uma demonstração de amor. Então perdoe mesmo, demonstre esse amor para a pessoa, perdoe a ela, perdoe as ofensas dela, como Cristo amou você te perdoando. Demonstre a ela o amor também, perdoando ela. Mostre para ela que você ama ela, perdoando as ofensas. Mostre a ela que você a ama, sabendo que você realmente entende as falhas dela, que você também é falho, que você também comete erros. Então saiba que você comete erros, que ela também comete erros. Então seja compreensivo. E perdoar também significa revelar Cristo. Quando você perdoa, você está mostrando Cristo às pessoas e ao seu cônjuge. Talvez um dos maiores desafios é mostrar Cristo para a pessoa que você está casada. E quando você perdoa, você está falando assim: eu sou imitador de Jesus. Então o perdão tem a ver com Cristo em você. A quantidade da presença de Jesus vai revelar para você perdoar as pessoas e principalmente o seu cônjuge. Então Cristo, quando morreu lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então essa frase também pode ser tratada no casamento, Quando alguém te fere, quando o seu cônjuge te fere, você vai dizer: oh meu Deus, perdoa esse cabeçudo aqui, porque ele não sabe o que está fazendo, está me magoando, mas eu vou perdoar ele. Outra coisa, perdão também mostra o quanto você é forte, o quanto você tem fé. Como é lindo uma pessoa que perdoa, uma pessoa que tem coragem mesmo de perdoar uma coisa quando você foi ofendido de uma forma assim horrível. O quanto você é forte quando você demonstra mesmo que você perdoou de coração. Porque não adianta nada você falar que perdoou, mas no seu coração você não perdoou. Então se você é forte, forte mesmo o suficiente para perdoar uma ofensa tão horrível, então como é lindo. Então assim, perdão é você ter força e você ter fé. Fé naquele que é aquele que te perdoou, te salvou e te purificou. Então, seja como ele, que te perdoou, que te purificou, e seja forte como ele, que teve coragem de te perdoar. Então, seja assim também. Tenha essa força, essa mesma fé de perdoar o seu próximo e acredite, perdoar te sara, Sara, quem perdoa é mais sarado do que quem recebeu o perdão. Pode ter certeza. Com certeza. Então essas são as dicas que a gente dá para você entender a necessidade de saber perdoar. Então às vezes a gente acaba levando perdão lá para as outras pessoas, mas principalmente para o lar, para casa. Gente, não existe relacionamento sem perdão. Sim. Então a paz quando você perdoa, a paz no perdão, mas a guerra quando há amargura, quando há ódio, quando há rancor, isso vai te remoendo. Então existe essa frase célebre: quando você perdoa, você libera a pessoa do seu coração, E quando você não perdoa, você deseja que a pessoa tome o veneno, mas quem toma é você. Então perdoar gera paz no ambiente e no seu coração. E perdão, gente, é recomeço. Então quando você pede perdão, você tem que mudar. Então quando a pessoa que cometeu algo ruim com alguém, quando você cometeu o pecado com alguém, cometeu um erro com alguém, então você tem que mudar. Então se você fez algo errado, então você tem que recomeçar. Não é só você pedir perdão e continuar praticando o erro, continuar praticando as mesmas coisas. Não, então se você pediu perdão, mude mesmo. A gente às vezes faz isso com Cristo. Já reparou tanto que a gente comete as mesmas coisas, a gente vai lá, pede perdão, falou: Deus, me perdoa, mas aí no dia seguinte a gente tá lá pedindo perdão pelo mesmo erro. Deus, me perdoa por isso, me perdoa por isso. E aí a gente continua praticando a mesma coisa. Mas não, gente, é recomeço. Então, pede perdão e não faça mais. Muda mesmo. Procure mudar. Procure mudar, mude suas atitudes. Se você praticava aquilo que você fazia mal com a pessoa, se você brigava, não brigue mais.
né? Se você xingava, não xingue mais. Se você praticava qualquer coisa que desagradava o seu cônjuge, não faz mais. Então é coisa de recomeço. Então, se você fazia, não faça mais. Isso também tem a ver com a pessoa que libera o perdão, ela tem que ajudar essa pessoa também. Então, o perdão não é só assim, eu estou sentado aqui no meu trono, você pede perdão e agora é com você, você se vira e você vai melhorar. Não, se você perdoa, você tem que também ajudar. Então, existem pecados que as pessoas precisam de ajuda um do outro. O problema que acontece, por exemplo, o adultério virtual. Não há confissão da pessoa, não há o perdão da outra pessoa e não há ajuda dos dois, né? Um ajudando o outro. Não há. Então, quando um casal é sadio e eles falam assim, olha, errei, falhei nisso, e pede perdão, e o outro fala assim, vou te ajudar, então ele se reconstrói. Nós conhecemos histórias de casais que estavam à beira do divórcio, pessoas destruídas, mas que o perdão trouxe transformação. Eu sei que hoje a sociedade é o quê? Não, fez alguma coisa? Então deixa pra lá, não é assim. No cristianismo é o perdão, é o recomeço, mas esse recomeço tem que ter o esforço dos dois para continuar. Hoje é mais fácil falar assim, vamos divorciar, mas a verdade é que o cristianismo nos ensina o quê? Recomeçar. Alguém que feriu vai ter que pagar o preço, vai ter que pedir desculpa, vai ter que falar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. Isso é o perdão verdadeiro, não é o remorso, não, fiz uma coisa errada, não. É recomeçar, é pedir perdão. E aquele que perdoou fala assim, vou te ajudar, vamos continuar. Não, é apenas um exemplo o adultério virtual, mas existem os adultérios reais, né, que é o físico. Existe também a briga, a mentira, quando o cara é egoísta, quando a mulher só sabe falar mal do outro. Então existem várias coisas. Nós estamos aqui especificando os erros, mas tudo isso tem como base para você recomeçar no seu relacionamento. Eu sei que a gente tem um pouco de dificuldade de pedir perdão, essas coisas assim. Então, se você não quer pedir perdão, então não cometa o ato. Justamente. Não cometa. É mais fácil a gente não cometer, é mais fácil não errar, né? É mais fácil a gente não fazer, não praticar. Então, se você não quer pedir perdão, não pratique. Mas, se você não consegue, já fez, já praticou, então tenha coragem. Tenha coragem, seja corajoso, não seja medroso. Peça perdão, seja aquela pessoa que tem coragem mesmo de pedir perdão. Eu sei que é muito difícil, às vezes é muito fácil a gente ter coragem de xingar, de ter coragem de brigar, na hora do estresse a gente tem coragem de fazer tudo, mas na hora de pedir perdão a gente tem vergonha, a gente é muito difícil. Então, tem que ser corajoso também para pedir perdão. Tem que ser corajoso. Então, gente, isso aí é humildade. Então, seja humilde e tenha coragem de pedir perdão. Isso aí mostra o quão honroso você é. E uma das coisas também que acontece, vai acontecer infelizmente, por exemplo, esse pecado que ainda a gente vai comentar sobre quais são os motivos do divórcio, e um deles é a traição. Não tem como que esse pecado ele é destruidor. E tem gente, principalmente homens, acha que ele pode confessar com o pastor e pronto, já está resolvido. Né? Antigamente os pastores acobertavam para não ter um divórcio, mas não, faz parte do tratamento quando você confessa o seu erro para o seu cônjuge. Antigamente fazia isso, hoje, né, graças a Deus a mentalidade dos pastores é o quê? Não, você precisa contar, seja homem ou mulher, não é só homem que trai, a mulher também trai. Então, esse confessar, esse pedir perdão significa reconhecer, falar assim, ó, eu errei, eu preciso de mudança e eu quero mudar isso. Então não adianta você confessar, pedir perdão para as outras pessoas, inclusive, não, vou pedir perdão para Deus. Deus te perdoa, mas e quem você ofendeu? Que talvez nem sabe, você precisa pedir perdão. Jesus disse o quê? Se você cometeu algo contra o seu irmão, vá nele, vá aonde você feriu, aonde você machucou e peça perdão. Então não adianta, o tratamento no casamento tem que ser de diálogo e de falar assim, olha, eu errei, me perdoa. Então tem que quebrar mesmo essa barreira, né, de orgulho, de arrogância, porque isso vai trazer, né, cura pro relacionamento. Não é verdade?
Então, nós queremos finalizar nossa aula hoje mais rápida, mais objetiva. Cada vez a gente quer trazer um conteúdo mais intenso, de forma com que você acompanhe todo o vídeo. É dizer que você precisa viver como um perdoado e como um perdoador. O que é isso? Como o Wayne falou, já viva como um perdoado. Por exemplo, eu sei que o Wayne vai me perdoar, então eu nem vou fazer isso, vou procurar não fazer. Se eu vacilar, Wayne, eu errei, ou eu falei uma coisa que eu não deveria, eu reagi de forma errada diante das pessoas, nossa, eu deveria ter te ajudado e não te ajudei. Então é tentar viver como um perdoado e também como um perdoador. Se a Wayne for fazer uma coisa, ela já tem a mente, fala assim, nossa, ele vai me perdoar, ele vai me perdoar. Tem gente que não confessa porque, nem vai me perdoar. Então, você quer o segredo aí do casamento? Perdão. Viva como alguém que sempre vai perdoar e também alguém que vai entender, olha, eu já estou perdoado, por isso eu vou procurar ajudar para não cometer esses erros. Então, é um desafio muito grande, mas acredite, uma vez perguntaram para um senhor, né, já estava casado há mais de 70 anos, ele disse, qual é o segredo do casamento? Ele disse, meu amigo, é porque eu aprendi a perdoar a minha esposa e também ela aprendeu a perdoar. Eu sei que tem muita gente que brinca aí, não, porque ela é surda, não, porque eu sou surdo, brincadeiras à parte, mas o segredo, com toda certeza, é o perdão. Né? E como a Wayne leu no início, que Cristo nos ensinou, porque Ele é o perdoador. Quantas vezes nós ofendemos a Deus, quantas vezes nós agimos de forma errada, quando nós machucamos alguém, o nosso cônjuge, nós também estamos ofendendo a Deus e a gente deve pedir perdão a Deus. Mas Ele derrama sobre nós perdão, porque Ele nos perdoa. Por isso o casamento precisa ter o perdão. Amém? Vou pedir para o Wayne orar, abençoando a sua vida, seu relacionamento, para que haja muito perdão. E aproveitando, se você está aí meio brigado com o seu cônjuge, explique, fala assim, eu te perdoo, mesmo sem você me pedir perdão, eu te perdoo. Pô, esse é um impacto, né? Então, esse perdão, ele é muito impressionante na vida das pessoas, principalmente na vida dos casais. Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor Amém. Jesus, pela vida de cada um que está nos assistindo, pelas nossas vidas também. Pai, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa nos ensinar a sermos mais bondosos, a sermos mais compreensivos uns com os outros, Pai. E que o Senhor, acima de tudo, nos ensine a perdoarmos uns aos outros, Senhor, como o Senhor nos ensinou a perdoar, que o Senhor nos ensina a perdoar, Senhor. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor possa trazer sobre nós, ó Pai, o perdão, pois nós somos falhos, nós somos pecadores, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz para nos perdoar e nós aceitamos, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, ó Deus, o Teu perdão, Pai. Nós cremos, Jesus, que o Senhor está sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa trazer à nossa mente, Pai, que nós precisamos ser melhores a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Jesus, a sermos melhores, a sermos mais bondosos, a sermos mais compreensivos com nossos cônjuges, ó Pai. Deus, e se porventura nós cometermos falhas uns com os outros, que nós possamos aprendermos a nos perdoarmos, ó Pai. Amém. Deus, e que o Senhor possa trazer a cada um paz e renovo, Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos fazer crescer a cada dia mais, Senhor. Traga, Senhor Jesus, paz e tranquilidade ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês e que você possa, cada dia, exercer o perdão. E desculpa qualquer coisa aí, nos perdoe. É verdade. Deus abençoe. Fique com Deus.